Salve, salve galera! Prazer grande estar me dirigindo a vocês novamente. Vamos que vamos com mais um boletim de notícias aqui no canal Detetives Vascaínos. E hoje o que não falta é informação. Aqui você sabe de tudo e mais um pouco. Simbora, e antes de mais nada, contribua aí deixando seu like, né? Para que o YouTube recomende nossos vídeos na plataforma, compartilhe o conteúdo do amigo e faça aí a sua inscrição, claro, caso ainda não seja um inscrito. Bom, vamos começar esse noticiário de hoje em duas partes, né? Vamos iniciar falando de coisas ruins para depois falar das coisas boas, né? Bom, de negativo, o transfer ban que o Vasco sofreu hoje da FIFA, entidade máxima do futebol, né? Pelo não cumprimento, né, do prazo dado pela entidade para equacionar, né, as dívidas, aquelas dívidas antigas referentes à compra de Léo Jardim, Pumita Rodrigues e do Manuel Capasso. Quem não se recorda? O Lille da França, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã da Argentina haviam acionado a entidade, né, meses atrás, e a FIFA deu um prazo ao Vasco para resolver essa questão. Porém, meus amigos, o clube não cumpriu esse prazo e agora está punido, está proibido de registrar novos jogadores pelo não pagamento dessas dívidas. Como o prazo de inscrições do Brasileirão já se encerrou, o Vasco então não vai ter problemas nesse sentido, né? Mas pelo menos para esse ano. Mas precisa o quanto antes resolver essa questão, até para que na próxima janela, ao final da temporada, possa estar aí qualificado e liberado, né, para abrir negociações. A questão é que já havia um entendimento, né, de que com o aporte que chegaria agora no final de setembro, essas dívidas seriam, né, equacionadas com os respectivos clubes. Porém, como informamos ontem, a 777 ainda não depositou aquele montante prometido. E por essa razão o prazo passou e o Vasco foi punido. Há uma expectativa de que até a próxima semana, mais tardar aí dia 5, por aí, o aporte pingue na conta do Vasco. E com isso, uma fatia dessa verba seja então destinada a encerrar essas dívidas com esses clubes. Por isso, dentro do Vasco, não há sim uma grande preocupação nesse sentido. Por quê? Porque há uma confiança, né, de que em breve o aporte vai chegar e tudo será pago. Lembrando que essas dívidas foram contraídas muito pela questão daquele fluxo de caixa, né? Muito se falou sobre isso. E sobre isso, inclusive, há uma promessa, né, que com esse aporte, a situação se normalize. Bom, meus amigos, sinceramente não tem como passar pano, né, para uma questão dessas. Lógico que quando o aporte chegar, vai ser regularizado, tudo numa boa e tal, mas e a imagem do clube no mercado? E o desgaste, a mancha que fica, né? Lembrando que o Vasco teve alguns problemas com alguns jogadores nessa última janela e não conseguiu justamente fechar essas contratações por conta dessa questão das dívidas em aberto. Ou com o jogador e o empresário, né, ficavam meio que ressabiados, e outras vezes com o próprio clube, né, detentor, que pedia algo à vista, né, como aconteceu com o Talheres. Acho que desgasta demais essa situação. Arranha a imagem, né? Passa um aviso ao mercado que é preciso ficar atento com o Vasco, né, quando negociar com o Vasco. Independente do problema que ocorreu, se foi falta de verba, fluxo de caixa, mas o mercado não quer saber isso, né? O mercado não quer saber disso. De qualquer forma, a gente vai torcer aqui para que isso seja sanado o quanto antes, né, o mais depressa possível, pois é o nome do Vasco que está em jogo. E você? Comente aí sobre essa situação do aporte, desse transfer ban aí que o Vasco tomou. Vamos comentar. Bom, mas agora vamos falar de coisas boas, né? Do time que está em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, que já deixou o Z4 e agora promete, ó, olhar para cima, né? Buscando um novo horizonte. Pelo menos o desempenho diz isso. Porém, a briga promete ser dura, né? Até porque, né, no domingo já tem uma parada indigesta contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos que também precisa vencer para escapar do descenso, né? Hoje o time, inclusive, começou a fazer mais atividades em campo. E o Ramon Dias pôde, enfim, começar a traçar os seus planos e aquelas correções que eu falei ontem, né? Visando o jogo com o Santos. O time treinou a parte física na academia, né, do CT Moacir Barbosa. Em seguida, as atividades foram no gramado, quando o Ramon reuniu a galera e deu aquele sermão esperto.
Ainda não há um consenso, né, se o time vai ser mantido para domingo, o time que enfrentou o América. Até porque, como eu informei ontem, o Ramon não gostou do que viu contra o América, né, isso é notório. E ele pode sim trocar alguma peça para mudar aí a postura inicial contra o Santos. Porém, ao mesmo tempo, o Ramon entende também que para um jogo dessa envergadura, né, precisa ter em campo jogadores com bagagem e com saúde para segurar o ímpeto do time adversário. Eu, particularmente, acredito que o ataque aí vai ser mantido, assim como a maior parte do time. Talvez aí a única dúvida é se ele entra com o Paê desde o início ou coloca um jogador com condicionamento físico mais apurado, né, para conter aí a reação do Santos. Com o Ramon a gente pode esperar tudo. Ele é mestre em fazer esse tipo de trocas, pois ele vem jogando de acordo com o que o adversário oferece. Aliás, por falar em um adversário, o Santos vai encarar 2 tipos de decisões no domingo, viu? Primeiro, o jogo de 6 pontos contra o Vasco. E segundo, de respeito ao seu treinador, o interino Marcelo Fernandes. Esse jogo pode ser decisivo, né, para que ele seja efetivado no cargo da equipe paulista, né? Chegam informações lá da Vila de que o interino será efetivado no comando em caso de uma vitória. Até porque o time já vem de uma importante vitória contra o Bahia lá fora, né? E por lá, o foco é agredir o Vasco com uma postura criativa, ofensiva e dando opções ao seu meio-campo. Por isso a tendência do time ser repetido e do esquema de 3 zagueiros também. Aliás, falando sobre esse jogo, hoje o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que por sinal fechou o gol contra o América Mineiro e vem numa grande fase, projetou essa partida, né? Entre muitos assuntos na coletiva de hoje à tarde, o goleiro falou da confiança do grupo nessa nova fase e analisou o adversário de domingo. Ou seja, nosso objetivo sempre foi buscar sair dessa situação. Hoje a gente se encontra fora da zona, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. Eu acredito que, acima de qualquer coisa, o mais importante de tudo é no futebol, e no nosso caso também principalmente, eu acho que os resultados positivos sempre dão uma confiança muito maior. Então, felizmente, nas últimas rodadas a gente tem conseguido os resultados positivos e, com certeza, isso aumenta muito também a confiança do grupo todo. Agora, o jogo contra o Santos, a gente sabe que vai ser mais uma guerra, um jogo muito difícil. E, como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo, cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. Pois é, galera, esse jogo aí promete, né? E o Vasco, e já se fala, inclusive, um pontinho lá fora é um bom resultado para o Vasco, que é o que eu digo. É um bom resultado desde que o Vasco continue vencendo seus jogos em casa aí, né? Até porque, para não deixar, né, o Santos aí encostar, né? E o Vasco começar a se desgarrar ainda mais desse pelotão de cima. Mas se vencer então, oh meu Deus, aí vai ser uma coisa muito boa. Bom, galera, mas estou indo nessa, colocando um ponto final nesse boletim de hoje. Amanhã a gente está de volta aí com mais informações sobre o Vasco. Eu agradeço a você a sua audiência, um grande abraço e até lá!